Lavínia pula sem parar no jumping. Toma um fôlego e continua pulando. A academia é uma estratégia para a garotinha de 7 anos perder as calorias que ganha comendo o que gosta. Batata frita, coxinha, pastel, todos os tipos eu gosto. E de docinhos, quais que você gosta? Todos os tipos eu gosto de chiclete, brigadeiro, tudo. Chocolate? Sim. Lavínia perdeu 3 quilos nos últimos 5 meses, mas ainda está 10 acima do peso ideal. O exercício é recomendação médica. A recomendação ela sempre teve de praticar atividade física. E aí eu vinha nessa peregrinação, tentando sempre descobrir uma atividade que cativasse, que conquistasse, mas eu nunca tinha conseguido êxito. Esta academia desenvolveu um programa especial só para crianças acima do peso. É uma atividade lúdica, são exercícios super acompanhados para dentro do padrão que é criança, né? Mas com educativos, trazendo uma sensação de brincadeira. Elas não entendem que estão fazendo abdominais, que estão fazendo um trabalho ergométrico no transpo, na bicicleta. Tudo para elas é brincar, né? Então a gente tem que fazer com que a criança ela se sinta motivada. Então nós temos que adaptar, entrar no mundo dela. O esforço para emagrecer pode ser dispensado com uma alimentação adequada. Refrigerantes, salgadinhos, produtos industrializados de maneira geral, que fazem sucesso entre as crianças, são inimigos da dieta saudável. A criança ela não tem um acesso ao alimento. Ela consome o que está dentro de casa e que os pais, os responsáveis, compram. Então a gente sempre tem que conversar com o pai, pedir que não compre alguns tipos de alimentos, tá? Que não tenham dentro de casa, para ela achar que aquele alimento não deve ser um hábito, uma rotina alimentar, não fazer parte do dia a dia da alimentação da criança. A nutricionista ressalta que a obesidade na infância leva sérios riscos de doença à fase adulta. Hoje a gente tem muita criança com colesterol alto, dificilmente não aparece uma com colesterol alto, esteatose hepática, que é a gordura do fígado, hipertensão, diabetes, então doenças mesmo que a gente só via em adultos e idosos, hoje aparecendo recorrente em crianças. Isso traz consequências imediatas ou para o futuro? Das duas formas, tanto imediatas, as crianças começam a ficar hiperativas, não dormem direito, não conseguem se concentrar, cai o rendimento escolar, vem problemas como alergias, intolerâncias e geralmente a gente fala o quê? Que uma criança ou um adolescente obeso, ele pode se tornar possivelmente um adulto obeso também. A especialista dá dicas do que servir às crianças. Os mais importantes são laticínios, né, por causa do crescimento acelerado. Importantes cereais, que são fontes de energia, de preferência integrais como arroz integral, melhor do que o branco. A criança pode consumir alimentos integrais, não tem problema, alguns pais acham que não. Frutas e verduras, carnes, peixes e frango. Geralmente as crianças consomem mais carne vermelha do que carne branca. A gente tem que dosar esse consumo. E gorduras de origem boa, como o azeite de oliva extra virgem, que podem fazer parte. As leguminosas, como o feijão também, que às vezes a criança não quer o feijão, é mais difícil. Mas a gente tem que incentivar. E a gente sempre diz assim, que o exemplo é a melhor forma de educar a criança. Então, sempre é bom o pai e a mãe em casa terem uma alimentação saudável e passar isso para os seus filhos diariamente. Se você tem dúvidas sobre isso, entre em contato com a gente. Olha, a obesidade hoje está virando uma epidemia mundial, um problema de saúde para o mundo todo. E nas crianças é muito grave, quando começa nas crianças. E este quadro é alarmante, 1 a cada 3 crianças tem obesidade no Brasil. Então, todos nós temos que estar atentos. Se você tem dúvidas, pode encaminhar sua pergunta através de mensagem ou pelo telefone. Estamos recebendo aqui o endocrinologista do Hospital São Marcos, Dr. Salustiano Moura. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença. Ok. Doutor, por que nós chegamos a esse quadro aí de uma criança obesa a cada 3? Bem, aí uma somação de fatores, né? Há o indivíduo predisposto para obesidade geneticamente e uma oferta maior de alimentos, né, ricos em calorias. É uma doença do mundo moderno. Quer dizer, se você observar um exemplo típico, os orientais, por exemplo. Lá onde eles vivem, a dieta não tem tanta caloria como aqui no Brasil. Ao vir para o Brasil, você encontra muito mais oriental gordo do que lá no Japão e na China, por exemplo. Quer dizer, são os mesmos indivíduos,
O ambiente também é importante. Então, no nosso meio, no nosso país, né, está se tendo mais acesso a alimentos. Quer dizer, o tipo de alimentação e de estilo de vida. E justamente, quer dizer, não é todo indivíduo que se expõe muito à comida que fica gordo. Agora, o que o senhor falou aí de predisposição genética. É porque... Tem, por exemplo, duas pessoas que têm o mesmo peso, e vão comer a mesma comida, uma vai engordar mais que a outra. Justamente. Por quê? É porque não se sabe bem aonde é que está o defeito. Sabe-se que há um distúrbio no controle da saciedade. O indivíduo gordo, ele demora a sentir-se saciado, por exemplo. Ele poupa mais caloria, ele faz um esforço, gasta menos do que o magro. Tem vários focos daquele corpo onde há o defeito. Não se sabe bem localizar onde é que é, infelizmente, nem como tratar isso corretamente. Seria muito bom se eu soubesse localizar onde é que está naquele indivíduo o defeito e que tivesse uma droga que eu pudesse usar nele por muito tempo sem causar nenhum efeito colateral. A gente não tem isso ainda hoje, infelizmente, certo? Pai e a mãe obeso, vai ter um filho obeso também, doutor? Tem uma chance enorme, 80% de chance da criança que tem pais obesos e 40% quando é só um dos genitores obesos, né? Tem tanto o aspecto genético que ela carrega, como também o ambiente familiar, que é propício à obesidade, né? A criança obesa será um adulto obeso? Muito provavelmente, porque ela tem muito mais célula adiposa, não é, do que a criança magra. E é difícil perder essa célula na idade adulta. Então, a criança gorda, diferente do adulto que engorda, quando o adulto engorda, ele aumenta a célula, o tamanho dela. A criança não, ela aumenta o número de células adiposas. Então, fica difícil ela perder isso na idade adulta. Agora, como é que o pai está acompanhando? A gente pode controlar isso na criança? É dieta específica? É o cuidado na hora de ir para a escola, na hora da diversão? Como é? Veja bem, teoricamente isso é muito fácil dizer, né? É controlar a alimentação, regular a alimentação da criança, aumentar a atividade física, tirar da frente do monitor de vídeo, de computador, de televisão, mas na prática isso não é muito fácil. Acho que isso é uma questão muito complexa que requer um enfoque multilateral. Vamos dizer assim, educação tem que começar... A escola tem que orientar a criança corretamente, não é? A mídia tem que massificar essa ideia, né, de alimentação correta. E a saúde que tem que procurar diagnosticar corretamente o indivíduo gordo e tratar em tempo. Quer dizer, é uma ação que tem que ser de longo prazo e não de curto prazo. Na prática, você obrigar a criança a não comer não é tão fácil assim. Mas né? os pais, por exemplo, que têm o hábito em casa de comer muita salada, comer muita fruta, é mais fácil para a criança ter acesso a esses alimentos e aprender a gostar. Então, né? essa informação é que tem que a sociedade carregar dentro de si, saber como comer corretamente, né? Evitar mais alimento industrializado, evitar alimentos ricos em gordura, ricos em carboidrato, preferir mais fruta, mais fibra. Isso tem que ser um hábito nosso. Em casa né? sempre tem refrigerante na geladeira. A criança vê e tem o acesso mais alimentos fácil. Alimentos ricos em carboidrato, ricos em açúcar, não é refrigerante. O Marcelo pergunta se o senhor é a favor do projeto que proíbe a venda de coxinhas e salgadinhos nas escolas. Totalmente a favor. A coxinha, quer dizer, a fritura, ela entremeia a gordura dentro. Né? Então, é um alimento altamente calórico. Aí, no caso, da dieta isso. saudável na escola é educativo. Claro, como eu falei, tem que ser uma abordagem em vários aspectos. Educação, né, na escola. Vocês têm que sempre, né, divulgar esses dados importantes, né? E a saúde. No caso, para diagnosticar, para localizar, para rastrear o obeso, porque o indivíduo obeso adoece muito mais. Ele é muito mais diabético, ele é muito mais hipertenso e assim por diante. A Joselene, ela é lá de Piripiri, ela está dizendo: doutor, meu filho tem 6 anos, 1,10 m de altura e pesa 17 quilos. Ele não gosta de carne, verdura, não gosta de salgados, refrigerantes, mas tem esse peso. É correto? Veja bem, essa preferência da criança, né, por alimentos, né, que não tenham muita fibra, não gostar de fruta, não é só dele, é da maioria que não gosta. Né? Então tem que a família, né, começar a arranjar uma forma de todos na família modificar esse cardápio, orientar a criança que aquilo não é correto, fazer que um vai suco ao invés da trazer, fruta que só, vai né? trazer para ele prejuízo no futuro, entendeu? Para poder ele adquirir o peso dela. E a dona Sônia quer saber se a obesidade infantil pode levar a diabetes. Sim, o diabetes é uma doença, o diabetes tipo 2 é uma doença genética. O indivíduo já nasce predisposto a ele. E quanto mais gordo ele for, mais fácil ele torna-se diabético, né? Doutor, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje, pelas informações que o senhor trouxe sobre esse problema que é mundial, né? Acho que o que importa é a mídia divulgar isso sempre mais.
Obrigado. Saúde para você.